Boa noite, alunos do primeiro ano. Então, nós vamos assistir uma aula agora de Sociologia. Sou professor de História, mas vou trabalhar o componente curricular de Sociologia com vocês. O nosso assunto é sobre socialização dos indivíduos. E para nós falar um pouquinho sobre socialização do indivíduo, nós vamos primeiro entender o que falar de socialização do indivíduo é sugerir aquilo que somos e o resultado daquilo que aprendemos na convivência um com os outros seres humanos, com base em valores, ideias, atitudes e fazeres comuns. Então, a socialização ela só vai existir a partir do indivíduo. Então, nós não vivemos isoladamente. Então, a partir do momento que nós estamos convivendo com outras pessoas, seja a nossa família, seja na escola, seja na comunidade, nós estamos praticando um ato que é a socialização. E dentro desse processo de socialização, com base nos valores, ideias, atitudes e fazeres comuns, nós vamos formando a nossa sociedade. Isso significa afirmar que os nossos sentimentos sobre uma criança, nossas ideias sobre um determinado assunto, a forma de tratarmos idosos ou o modo de vestir são tão aprendidos através do nosso contato com gerações anteriores. Então não é só com a família que nós vamos aprender essas questões, nós vamos aprender a se relacionar, ou que nós vamos aprender a tratar o colega, então aprender a tratar os nossos professores. Muitas vezes são costumes, valores que nós vem aprendendo há muito tempo, de geração para geração. Os nossos pais aprenderam com os nossos avós e os nossos pais hoje ensinam determinados valores que eles aprenderam com os seus antepassados. Então, dessa forma, nesse contexto, nós estamos praticando a socialização. Olha, essa imagem aqui, ela vai refletir um pouco sobre a questão de valores, questão de ideias, questões que nós aprendemos dentro da sociedade e dentro da nossa família. Vamos descer uma calçada, questão de educação, de ajudar o próximo, tá? Então, tudo isso são questão de valores. Olha, a socialização dos indivíduos, a primeira fase da socialização, aonde ela vai acontecer? A primeira fase ela é chamada de socialização secundária, primária, aliás, desculpa. Primária por quê? É onde nós temos o primeiro contato que nós vamos ter. Esse primeiro contato que nós vamos ter é com quem? Com a nossa família. Quando os pais trabalham fora, o nosso contato ela vai ser a creche. Então, ou seja, essa é uma fase da socialização que é chamada socialização primária. Então, qual é o nosso primeiro contato? Com a nossa família. Então, quando nossos pais trabalham fora, então nós vamos ter contato com a escola, com a creche. Tá? A socialização, que é a segunda fase, que é a socialização secundária, aí ela já vai ter aquele contato com os colegas na rua, com o grupo de jovens na igreja, colegas da escola e através de TV e da internet, tá? Como nós estamos aqui agora. Por mais que vocês estão vendo através de vídeo, eu estou socializando um conhecimento com vocês, tá? Através do quê? Através das redes sociais, através da internet, do YouTube, tá? Aqui a socialização primária. Essa imagem ela retrata de certa forma o que é, o nosso contato primeiro com a família, depois com a escola, com a creche, tá? A socialização secundária, mostrando também de que forma que ela dá com os colegas, o encontro dos colegas. Aí está socializando pra caramba, Todo mundo aqui no celular. Não está socializando um entre o outro, um com o outro aí, mas estão socializando em redes sociais com outras pessoas. Olha a socialização secundária. E o que você está fazendo? Que pergunta mais boba. Como existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida, ou seja, televisão. Então, ou seja, eles estão conversando ali, mas estão ali de olho na TV. De certa forma, eles estão socializando.
Olha, aqui nós vamos falar sobre o papel da socialização, né? Vou mudar aqui meu marca-texto. Então, olha, papel social. Então, olha, dois tipos de socialização condiciona nossas relações com outro indivíduo, dependendo da forma, do ambiente social, da educação que recebemos e nós adotamos ou abandonamos uma série de papéis sociais. Olha, um papel social é um comportamento esperado de um indivíduo que ocupa uma determinada posição social. Então, olha, para vocês entenderem o papel social, então, olha, eu estou cumprindo um papel social. E esse papel social que eu estou cumprindo dentro da sociedade é tentar repassar o conhecimento para vocês. Eu sou professor. Então, esse é um papel que eu ocupo dentro da sociedade. Então, olha, nós estamos falando sobre o papel social que o indivíduo ocupa dentro da sociedade. Mas existem vários outros papéis, como vocês podem ver, o advogado, a enfermeira, o gari, né, o vigilante, ou que seja faxineira. Não importa qual o papel que você ocupa dentro da sociedade, mas você tem uma função importante, uma função social dentro da sociedade. Então vamos pensar um pouco, né? Olha, mas para que dizer então que cada um de nós não tem liberdade ou uma margem de manobra para adotar um certo papel? Não. Eu acho que também nós não somos, olha, não somos isso aqui, ó. Um de nós não tem liberdade ou é uma margem de manobra para ocupar um papel social. A resposta a essa questão foi a contínua sendo um dos grandes debates dos teóricos da sociologia até hoje, para mostrar a importância do nosso papel dentro da sociedade, né, da liberdade que nós temos de ocupar esse papel, e não ser uma massa de manobra para adotar o papel dentro da sociedade hoje. Olha, uma reflexão aqui, ó. Essa reflexão sugeriu um período de grande mudança na Europa a partir do século XVI, que é chamada, de certa forma, no contexto do feudalismo, né? Essa mudança que se tinha lá na Europa. Ó, feudalismo até o meado do século XV, porque o feudalismo ele começa no século V e vai até o século XV. Então, olha, como que era a economia nesse período? A produção econômica era restrita aos feudos. Aí, olha, o que era o feudo nesse período, como você já tem o conhecimento? O feudo era a terra, tá? Esse que era o feudo. A terra era o feudo. A principal propriedade era a terra, que pertencia a quem? Ao dono da terra, que era chamado de quê? Senhor feudal. Tá aqui. O servo podia usar até a parte dessa terra do senhor, que era o proprietário da terra, de algum instrumento de trabalho, porém estava preso a algumas obrigações feudais. Então, ou seja, se eu era senhor feudal, tinha minha propriedade, que era a terra, né, que era chamado de feudo, então tinha o meu trabalhador, que era o servo, eu cedia uma parte da minha terra para ele, onde ele trabalhava, produzia, né, os bens de consumo e me daria um terço da produção. Mas ele tinha obrigação para com a minha pessoa. Ele teria que ser leal à minha pessoa, ele teria que pagar taxa de usar os meus instrumentos dentro da minha terra. Então isso é uma obrigação que existia naquela época. A grande parte da produção sustentava o senhor feudal e a igreja. O principal lugar para se viver era somente, né, o campo. Duas classes sociais, eram os senhores e os servos. Então vocês podem ver aí, ó, castelo, né, que era do senhor feudal. Aqui nós vamos ver a questão sobre capitalismo. Eu contei, ó, capitalismo e economia. Então, olha, como que era esse contexto dentro da questão econômica? A produção de excedente era com objetivo de mercado. Então, produzia excedente, que é o produto, com objetivo de mercado. O que é isso? Abastecer o mercado. Se eu produzo, vamos dizer assim, feijão, então meu objetivo é produzir. Eu tiro uma parte para minha subsistência, para mim comer durante o ano, que sobrar eu vou vender. Então isso é o que? O objetivo de mercado. É os excedentes. Excedente é aquilo que você produziu, é o produto,
é o que sobra muitas vezes, que você retira você retira para sua sobrevivência e vai vender a outra parte. A principal propriedade passou a ser o capital com o objetivo de obter o lucro. Olha, só voltando aqui um pouquinho no feudalismo, que aqui o capitalismo não tomava de conta, que era trocava um produto por outro, já que nessa outra sociedade capitalista é diferente. Então o que eu produzia, eu vou vender vender minha produção, meus excedentes, o meu trabalho, né, era livre, então o trabalhador era livre, porém forçado a vender sua força de trabalho por não possuir meio de produção, como terra, ferramenta. Então eu vendia minha força de trabalho, como nós fazemos hoje. Hoje nós chamamos o quê? Assalariado. Nós vendemos o quê? A nossa força de trabalho. Não importa onde você trabalha, mas você vende a sua força de trabalho. Então, olha, a produção que se tinha sempre pensava no quê? Pensava sempre em aumentar o lucro. Tá? O aparecimento das grandes cidades europeias, as duas classes sociais que surgiu na época, que foi a burguesia e os trabalhadores assalariados. Então isso tudo foi acontecimento que teve, né, na Europa a partir do século XV, com o final do feudalismo. Então já vai mudando o sistema econômico. Ó, contexto das grandes mudanças do feudalismo. Ó. Isso já dentro da mentalidade do conhecimento. Nós vamos ver como que as pessoas pensavam lá no feudalismo. Então nós vimos como que era o trabalho, como que era a sociedade, como que era o lucro no feudalismo. Depois nós vimos como que era como que mudou esse sistema feudal para o capitalismo. E aqui nós vamos ver a mentalidade, o conhecimento, a forma de pensar. Lá no feudalismo, olha, existia o que? O teocentrismo. O que é o teocentrismo, professor? É Deus como centro de tudo. Então, toda a verdade estava relacionada com a questão religiosa. Então, tudo que acontecia em torno do homem era porque Deus queria. A verdade estava na Bíblia, né? Ou na autoridade da igreja, né? Que representa Deus na terra. A religião era tudo na época. Ela explicava toda a vontade de Deus. Então, qualquer mudança contrária à vontade de Deus estava desrespeitando a igreja, né, daquela época, né, que era a igreja católica que tinha esse predomínio. O conhecimento significava contemplar a realidade do Criador. Então, o conhecimento era esse. Era você respeitar aquilo que a igreja passava. Que ele estava repassando um conhecimento deixado por Deus. Então, eles que detinham esse conhecimento. Agora, uma sociedade já capitalista, a mentalidade de conhecimento é outra. Então vem o que? O antropocentrismo. Então o que é esse antropocentrismo, professor? O antropocentrismo, gente, é o homem como centro. É a valorização do homem. Então esse homem, ele vai em busca do conhecimento. Tá? Então ele não vai dar valor a pensamento do teocentrismo. Ele vai buscar já com ele o conhecimento científico, que é a ciência. Mas para isso, ele vai usar o quê? Ele vai usar a razão. Tá? Então, a razão que vai possibilitar todo esse conhecimento para o homem. A realidade explicada a partir do que acontecia na Terra entre os homens. Então, eles iam através de métodos científicos. É o conhecimento que ele ia buscar. O progresso passou a ser o objetivo humano, né? Então, ou seja, o homem era valorizado. Então, se ele era o centro, então ele sempre em busca de conhecimento. O conhecimento significava transformar a natureza e dominar essa natureza. Tá? Então, isso que vai mudar com essa nova mentalidade, que essas mudanças que foi tendo dentro da sociedade europeia. Olha essa imagem para vocês verem. Olha. Lá na Idade Média, era Deus como centro, teocentrismo. A igreja sempre fazia, é como se a igreja estivesse representando a vontade de Deus na terra. Veio o homem do capitalismo com o antropocentrismo. Ele como centro. Ele vai usar principalmente a razão. Ele vai começar a questionar tudo que acontecia à sua volta para tentar explicar as questões que ocorriam em torno desse homem. Olha, isso aqui no feudalismo, como que era o contexto da organização política.
tá? Depois a gente vai ver o contexto do capitalismo. Então, olha, dentro desse contexto do feudalismo, a igreja dominava o servo e os camponeses, né? Os senhores feudais, desculpa, olha, senhores feudais e a igreja, tá? Dominava os servos e os camponeses, isso no feudalismo. Então, dentro do feudalismo não existia o Estado como tem hoje. Então, existia uma ausência de Estado e nação. Não existia ainda os países. Então, a Europa era dividida em vários feudos. E cada feudo desse era independente um do outro. Isso lá no feudalismo. As teorias que justificavam o poder do senhor feudal era baseada na igreja, se baseava na vontade de Deus. O senhor tem esse poder, tem esse controle sobre o seu território, porque Deus está querendo que eles tenham esse poder. Então, essa é a teoria que era utilizada pela igreja lá no feudalismo. Para explicar o que, professor? Para explicar a questão da organização política, a questão do poder que eles tinham. Olha, aqui é só uma pirâmide para vocês verem. Olha. O rei está no topo da pirâmide, olha, pirâmide feudal. Aí abaixo estava a nobreza e embaixo estava o vassalo. Mas vocês têm que observar que esse rei, na época do feudalismo, ele não tinha poder. Quem tinha poder era o senhor feudal, que era nobre. Tá? Ele não tinha, não tinha poder. Tá? Ele não tem. Tá? Porque não existia as nações ainda. Era tudo dividido em feudos, tá ok? Agora, dentro do contexto econômico, né, dentro do capitalismo, organização econômica, como que acontecia? Nesse período do capitalismo, a partir do século XV, então já surge o Estado Nacional, que são os países, e esse Estado Nacional eles vai surgir principalmente com a ajuda de quem? Da burguesia. Mas qual o interesse, professor, dessa burguesia ajudar para o surgimento dos Estados Nacionais? Questão econômica. Expandir a sua economia, o seu capital, tá bom? O surgimento da concepção de cidadania vinculada à identidade de pertencimento a um dado território. Então surge-se Portugal. Então agora nós vamos ter a sociedade portuguesa com seus costumes, com a sua, né, com o seu dialeto, com a sua forma de governo. Vai ter ali aquele território, até aqui é a divisão de Portugal. Aqui é essa nação. Então tudo isso vai surgir no capitalismo. Então são elaboradas teorias políticas, né, que vai sustentar a ideia do Estado. Tudo isso vai desenvolver nessa época. Aí vem, olha, a fonte de riqueza, olha, sempre o ouro, né, os metais, olha. O ouro tornaria a nação rica. Então eles tinham esse pensamento. A sociologia, olha, portanto, surgiu nesse contexto de mudança a partir da necessidade do homem europeu em tentar explicar cientificamente o mundo e suas relações com outros humanos, né, com outros homens e com outra sociedade que passou a conhecer. Então, olha, a sociologia ela estuda em todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês. A mudança que teve após o feudalismo, o que aconteceu com o início do capitalismo, como que o homem passou a pensar. Então, tudo isso daí vai ser explicado por quem, professor? Pela sociologia. A sociologia ela tem essa obrigação, né? Essa finalidade, aliás, de explicar todas essas mudanças da sociedade. Ora, como explicar que a Europa, com toda a riqueza gerada pela Revolução Industrial, houvesse simultaneamente o aumento da pobreza e da miséria do trabalhador? Né? Então, tudo isso aí é papel de quem? Da sociologia. Por que a Revolução Francesa clamava pela igualdade, pela fraternidade? Mas o que se via era o aumento da desigualdade social. Por um lado, porque as Américas, entre os nativos, não existiam pessoas passando fome antes da chegada dos europeus. Então, por que no Brasil, antes de chegar dos portugueses, aqui não tinha sociedade passando fome? Porque era a forma deles viver, era questão primitiva. Então, não tinha essa noção do capitalismo, não tinha essa noção de conhecer essa desigualdade social. Então, a Revolução Industrial, ela trouxe modernidade, ela trouxe conhecimento, né, desenvolvimento urbano, mas ela trouxe também miséria, porque os trabalhadores trabalhavam numa fábrica, né, de péssimas condições e ganhavam um péssimo salário.
A Revolução Francesa, ela vem com ideias para tentar acabar com essa desigualdade social, né? Que de certa forma contribuiu, baseado nas ideias também iluministas. Da mesma forma, porque na África existe sociedade inteiramente diferente, com costumes, deuses, tradições familiares diferentes. Então, ou seja, é a forma que a sociedade vive na época. É a maneira deles, como eles vivem. Ok? Então, olha, na verdade, o que está ocorrendo também era o quê? É a libertação. O que é essa libertação? Vou trocar aqui meu marcador para vocês entenderem. Então, tá aqui, ó, libertação. Então, ó, libertação dos homens europeus das explicações de origem divina. Então, ou seja, toda essa mudança era esse homem sendo valorizado, esse homem como centro de tudo, e ele estava sendo libertado de todas as explicações que a igreja usava, que era a explicação divina. E vai para um novo domínio de direção, que é a razão, professor. Olha a razãozinha. Tá? A razão humana. Ou seja, tudo passava a ser explicado pelos próprios homens e não mais somente por Deus. Olha, pessoal, nós vamos dividir o conteúdo. Vou parar aqui com vocês para não ficar muito extenso, não ficar um vídeo de 30 minutos, tá? Mas lembra que na outra aula a gente vai continuar com o assunto para depois eu passar a atividade para vocês, ok? Eu espero que vocês assistam o vídeo até aí. Se tiver alguma dúvida, pode falar lá pelo zap, ou se não, deixar os comentários depois lá no vídeo, tá? Que eu vou sempre estar olhando para depois eu tirar a dúvida de vocês e continuar com a aula de Sociologia. Uma boa noite para vocês. Espero que vocês assistam a aula. Eu sei que esse momento é difícil para vocês, gente, mas também é difícil para nós. Para nós é tudo novo. Já pensou, Luiz, que mexe quase nada com tecnologia, de ser obrigado a gravar vídeo, a fazer um canal de YouTube para fazer tudo isso para vocês? E eu faço com o maior respeito e carinho. Espero que vocês assistam o vídeo, ok? Uma boa noite.